Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade que temos hoje de estudar aqui as fronteiras do seu novo evangelho, traduzido pela doutrina espírita, a terceira revelação. O esforço dos missionários da luz que dirigem ou conduzem a humanidade são muito grandes. E ela vem revelando a cada época da humanidade informações adequadas ao conhecimento, à maturidade espiritual dos povos. E hoje nós encontramos no Espiritismo essa fronteira que nos ilumina o conhecimento, nos prepara a existência, nos dá dimensão à reencarnação e essa oportunidade maravilhosa que temos de ajudar o planeta, ajudar a nós mesmos, ajudar nossa família. E a gente pede, Jesus, que esses estudos aqui sejam muito profícuos para remover as pedras, o cascalho e deixar brilhar o diamante que Deus colocou no fundo do nosso espírito. E assim que ele reflita a luz que a terra merece e que o próximo que está ao nosso lado merece de nós. Que assim seja. Então, pessoal, obrigado a todos que vieram. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo desse livro, né? E a gente estava falando sobre uniões antipáticas, né? Então, vou voltar um slide. A gente tinha falado aqui sobre a associação, resgatando esse conteúdo muito bonito do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, onde Emmanuel, ele nos fala que a família espiritual ela é feita pela associação das mentes, dos espíritos, né? E quando nós acabamos não respeitando este sentimento natural e criamos outros tipos de união, que são as uniões antipáticas, que é o título desse capítulo, acabamos incorrendo em sofrimento para nós mesmos e sofrimento para o próximo, né? E aí a pergunta que a gente havia parado era 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimento, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Né? Isso me chamou a atenção. Seres destinados a viver junto, como se houvesse agora uma destinação, alguma coisa que obrigasse, né, que fosse o destino deles, e que envenenaria toda a existência, já que eles não são simpáticos, têm falta de simpatia, então eles vão passar juntos toda uma existência corporal, e isso não seria uma dificuldade, um sofrimento para esses espíritos, né? E então que a gente vê, a resposta ela é muito interessante. Primeiro ele concorda, né? O espírito diz que realmente isso é muito amargo de fato, né? Mas é uma dessas infelicidades de que, na maior parte das vezes, sois a primeira causa. Veja, provavelmente, a hora que a gente entendeu isso, a falta de simpatia, a destinação envenenando toda uma existência, pensamos no outro que faz o mal para nós, ou faz com que a nossa vida seja ruim. E o espírito concorda, mas diz que, na maior parte das vezes, a primeira causa não é o parceiro, somos nós mesmos. Eu achei isso muito interessante. E ele desdobra isso dizendo o seguinte: em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aquele que vos desagrada. Então, isso eu destaquei, é uma primeira parte, nós vamos trabalhar. Em função disso, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um desdobramento disso, que na época havia a indissolubilidade do casamento, né? Então, naquela época, lá na Europa, na França, casou era para todo sempre, né? A igreja não admitia que fizesse separação, e aí ele já fez uma primeira colocação. E segundo, que é
talvez o mais importante que vem, que é: depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua, e sofreis, então, apenas a consequência dos vossos preconceitos. Então, nessas uniões, elas são antipáticas por falta de simpatia, mas as pessoas embarcaram nessa conscientemente, por livre vontade. E muitas vezes, o que fez com que a união antipática se estabelecesse era motivos de orgulho, né? A pessoa para satisfazer orgulho, satisfazer a ambição, né? E não era por uma afeição mútua, que seria uma lei natural, da lei de simpatia. Então, sofre apenas as consequências do vosso preconceito. Então, preconceito, pessoal, união ou sentimento concebido sem exame crítico, né? Então, é levado aqui não pelo raciocínio, pelo amadurecimento, se gosta mesmo da outra pessoa, se tem propósitos similares para conduzir a existência, se tem afinidade do que quer, como quer criar um filho, nada disso, né? É simplesmente por paixões do corpo, por vaidade, por ambição. E aí, então, nessa situação de união, haverá o sofrimento e a pessoa é que é a responsável, né? Ela que fez aquela escolha é que é a responsável por isso, né? E para a gente entender isso, não podemos, né? Nós estamos no Livro dos Espíritos, mas eu vou trazer só um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, cujo título é Não Separar o que Deus Juntou. E o subtítulo aqui é Indissolubilidade do Casamento. Então, como eu falei, Kardec explorou isso depois no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ele começa esse capítulo com uma fala no Evangelho de Mateus, mas em vez de eu pegar a original que está no livro do Evangelho, eu peguei a da tradução do Haroldo Dutra. Então, está assim: aproximaram-se dele os fariseus, testando-o, dizendo se é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer razão. Veja, não é repudiar simplesmente, é por qualquer razão. Se haveria razões várias e muitas, então, uma vez presente aquela razão, poderia ser repudiada a mulher. Em resposta, disse: não lestes que o Criador, no princípio, o fez macho e fêmea? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que não são mais dois, mas uma única carne. Portanto, o que Deus juntou diz respeito ao jugo, ou colocou junto numa senda, num jugo. Não separe o homem. Dizia-lhe, aí os fariseus responderam a ele: então, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar? Diz-lhes Jesus, né? Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Entretanto, não sucedeu assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E aí Kardec vem fazendo toda uma explicação disso, né, na sequência, mas antes de entrar em Kardec, só lembrando alguns elementos que me chamaram a atenção aqui nesse diálogo. Primeiro era uma colocação um tanto banal dos fariseus em repudiar a mulher por qualquer razão. E a postura mais dura de Jesus, dizendo que não, que no princípio não. E aí a gente entende que Jesus se remetia à lei natural, que é a da afinidade. Então, havendo um casal se formado pela lei natural no princípio divino, as pessoas se uniriam por afinidade. E aí elas naturalmente não se separariam mais, porque aquela união tinha como base o respeito e uma sintonia, uma associação verdadeira de espíritos que conjugavam objetivos espirituais. Isso era no princípio. Aí, o que aconteceu? Eles refutaram, mas Moisés falou que a gente podia separar-se. E aí Jesus falou, realmente, a dureza do vosso coração fez com que
Moisés aceitasse criasse essa regulamentação. Mas eu digo que, se não for por infidelidade, e aqui a gente talvez possa, isso é uma interpretação pessoal minha, mas talvez a gente possa entender com infidelidade a situação onde a lei natural já não está mais presente, porque a lei natural, nós vamos ver mais adiante, primeiro, a lei da união dos corpos, que é a reprodução de qualquer espécie. Segundo, é a lei de amor, que é a lei do ser humano, que já tem a capacidade de amar. E o casamento, ele é a união de tudo isso, para ter os filhos e ter o amor. E aqui, quando Jesus fala da infidelidade, talvez ele se refira que não tem nem a questão da união do sexo e muito menos a união do amor. Então, nessa situação, realmente já está separado. Mas que, se não for por uma gravidade dessa, né, quem separa comete adultério. Porque então havia interesse em se separar para conseguir outros tipos de benefícios materiais, poder, e você, em outros casamentos, conseguir outras coisas, né, que não faziam parte dos objetivos da encarnação ou da vida social saudável, né? Então, eles tornaram nula toda a ideia de que se casava por amor, das responsabilidades do casal, que formava uma só carne. Eles tornaram nulo tudo isso simplesmente com essa questão da tradição de Moisés, onde poderia-se, então, fazer a separação. E aí vem Kardec explicando isso, né? A não ser o que precede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo que procede do homem está sujeito a mudanças. Modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. Então, Kardec já abre, né, não vou explorar o tema inteiro, mas ele já abre dizendo que se o casamento ele é eterno ou não, é uma lei humana, que isso, na época lá de Kardec, não havia a lei civil, hoje existe, então a gente pode se separar. Isso é uma questão humana e que tem a ver com o próprio desenvolvimento social e o Deus dos tempos e da inteligência. Aí depois ele fala, inclusive, que tem países onde só vale o casamento religioso, outros só vale o casamento civil. Isso há 160 anos. Imagina, hoje está bem mudado ainda mais, né? As leis humanas. Mas aí ele chama a atenção que na união dos sexos, ao lado da lei divina natural, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam dois, em vez de um, a amá-los, cuidá-los e fazê-los progredir. Aí ele comenta que, ao lado dessas duas leis naturais, a de reprodução e a de amor, o que acontece é que muitas vezes a união das pessoas, ela não segue esses princípios naturais e se procura a satisfação, não a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Então, com isso, ocorre uma derrogação aí, uma eliminação da lei divina material, porque nem a união dos sexos ali está respeitando mais esses objetivos, e ocorre também uma derrocada da lei de amor, que ela está nula, porque essa lei divina de amor já não existe mais, na medida em que as pessoas se uniram por vaidade, cupidez, né? Então, é nesse sentido que o casamento ele se torna nulo e até a separação. Mas é interessante que o próprio Espírito, se voltarmos, diz, desculpa, eu vou voltar aqui, as vossas leis estão erradas. Por quê? Quando a lei, simplesmente a lei dos homens, tentava manter estes casamentos que já não existiam mais pela lei do amor, ou mesmo nunca existiram pela lei natural de sintonia, porque eles foram casamentos baseados em escolhas erradas, de paixões, de orgulho, de vaidade, realmente, às vezes, o melhor ponto é separar-se e que você procure uma outra união estável para você, né? Então, o casamento ele tem essa característica e essa possibilidade mesmo de separação quando ele não é feito da maneira correta, então ele não tem aquele propósito espiritual.
E aí, resumindo nessa questão das uniões antipáticas como causas aqui de nossas dificuldades, né? A gente vê que foram só duas questões aqui nesse tópico, um tópico curto, mas o que eu pude depreender é que, pela lei natural, a união se faz pela simpatia entre espíritos. As uniões antipáticas, elas têm duas origens: provas e expiações de reconstrução de uma família, de restabelecimento dos laços de amor entre dois espíritos que criaram problemas nas suas reencarnações passadas. Então, são dificuldades que surgem da própria oportunidade de crescimento nessas escolhas. Então, são escolhas que foram feitas, e como há antipatias, não há perfeita sintonia, há alguma dificuldade, mas a superação dessas dificuldades leva ao crescimento e à evolução. Então, são uniões que, apesar das dificuldades, elas são muito produtivas para o ponto de vista espiritual dos seres. E temos as uniões antipáticas, que ele classificou lá por má escolha, movida pelo orgulho, vaidade, falta de conhecer o outro. Então, são uniões que são causas atuais de aflição, são aflições ou dificuldades que foram criadas nesta vida, não é que havia sido programado aquilo, pelas má escolhas. E elas também criam oportunidade de crescimento espiritual, mas o entendimento que a pessoa vai ter de por que se casar, a importância de ter a visão espiritual, né? De que o propósito do casamento seja consistente, né? Que não seja apenas ligado a atração física, ou ao desejo de status, ou uma união que materialmente vai ser rentável, vai dar dinheiro. E aí, então, quando vem esses problemas, nessa situação segunda aí, a oportunidade que a pessoa tem de aprender é não fazer mais esse tipo de escolha, né? Que ela reflita e faça escolhas corretas quanto ao objetivo do casamento. Depois ficou bem claro que é o espírito quem ama, e esse sentimento se desenvolve e é duradouro. Quando ele falou, inclusive, dos espíritos que às vezes não tinham uma afeição muito patente, mas que ao se conhecerem vão se gostando e vão criando esse sentimento de amor ao longo da encarnação, né? E uma vez sendo o casamento feito pelo sentimento de amor verdadeiro, ele só aumenta, né? Ele não vai diminuir, porque ele é um sentimento maduro do espírito. E por outro lado, que a afeição do corpo, ela é perecível. E quando ela acaba, resta apenas antipatia e sofrimento. E aí, quando ele havia perguntado, né, o que parecia um amor de início, depois termina em ódios, né? Era que, na verdade, aquilo não era verdadeiro, né? Não tinha sintonia de propósitos, nem afinidade mesmo entre o casal, né? E pela união dos sexos, a família busca apoiar o desenvolvimento recíproco e dos filhos. Não se esquecer disso, né? Que esse é o propósito, né, da lei de reprodução, da formação das famílias, né? E é o que Jesus disse, que o homem abandona o pai e a mãe e se junta com sua mulher, e agora eles passam a ser uma só carne, os dois juntos num objetivo só de estruturação familiar, né? Então a gente, se não nos esquecermos desses propósitos, com mais facilidade estabeleceremos relações simpáticas e não antipáticas, né, que darão toda essa dificuldade aí. Bom, o próximo item aqui do nosso estudo, né, continuando, é o item 5, que se chama preocupação com a morte. E aí Kardec traz toda uma discussão que o medo da morte é uma das causas de infelicidade e uma das causas de sofrimento nas pessoas, né? E aí ele vai então trazer isso daqui na primeira pergunta, 491. A preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Mas por que esta preocupação se elas têm o futuro pela frente, né? Então, para muitas pessoas, né, Kardec fala que saber que vai morrer é um motivo de sofrimento. E para muitos de nós, né, pessoal?
Enquanto está tudo bem, a impressão que dá é que a gente esquece disso. Mas quando aparece o problema, por exemplo, essa pandemia, o coronavírus, muitos já começaram, pelo medo da morte, a ter um sofrimento antecipado. A morte nem chegou para essas pessoas, mas elas já estão sofrendo e deixando de ter uma qualidade de vida. E quando isso é muito intenso, impede, inclusive, que ela faça suas atividades normais e desfrute da encarnação, né? Então, por que que isso ocorre? Se todos sabemos, né, segundo Kardec, que o futuro está aí, que a morte é só do corpo e ela não é do espírito, que o espírito continua e terá muitas outras vidas ainda, né? Aí o espírito responde o seguinte: é errado que tenham essa preocupação com a morte. Mas que queres? É interessante. Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno, pois lhe ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Então, aqui, de uma forma muito sutil, né, ele está falando do pecado original, do sexo, né, como que essas coisas que fazem própria parte da natureza, né, são coisas do ser humano, fossem, de alguma forma, representar uma coisa errada. Isso é um absurdo, né? Então, o espírito, ele responde dessa forma, ele diz que é um erro ter essa preocupação excessiva com a morte, mas ele justifica que ela existe, em parte, pela educação, pela má educação, pela distorção religiosa, né? Então, a educação moral da época tentava persuadir ou convencer desde cedo, desde criança, que existia um inferno e um paraíso. E que era mais fácil que a gente fosse para o inferno. Por quê? Porque nós temos as tentações, as paixões, os desejos, e a gente cede a eles, e aí vai parar no inferno. Então era uma coisa muito complicada, que realmente justificava esse medo que as pessoas têm. Assim, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. E aí Kardec depois vai explorar muito essa causa de repúdio à vida espiritual, ou essa causa de materialismo, que é aquele materialista que não compreende o céu, a justiça de Deus, e como que lhe é ensinado para ele é irracional, não atende à razão, ele nega. E é nisso que é a grande força do Espiritismo, que ele vem racionalmente explicar tudo e colocar uma razão para as coisas. Mostrar que não existe inferno, também não existe um paraíso a quem não merece, só a quem merece. Explicar que existe a reencarnação, que Deus de amor nos dá só o que é bom para nós a cada vida, né? E aí então a gente pode racionalmente aceitar tudo isso e não temer a morte. Enquanto, quando é ensinado dessa forma errada, vem não só o temor com a morte ou a negação disso tudo, né? Que seria se tornar ateu ou materialista. É dessa maneira que são levados a crer que existe, que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância, temem o fogo eterno, que deve queimá-los sem os destruir. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza no futuro, a esperança lhe acena com uma vida melhor e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar ele deva temer. Então, olha que resposta bonita, né? Então, realmente, essa preocupação com a morte é um problema, e ele é um problema que vem muito da má interpretação do que é a vida após a morte, do que é a encarnação. E o Espiritismo, bem como outras doutrinas espiritualistas que falam da continuidade, da reencarnação, trazem esse consolo pela racionalização da compreensão desse processo todo, né? Então, não existe um fogo eterno, não existe um paraíso indevido às pessoas que não são merecedoras. O que existe é o paraíso que todos alcançaremos na medida do nosso esforço e da nossa dedicação ao bem, né?
E aí ele termina dizendo que ao justo a morte não inspira medo, porque ele tem a fé, e a fé é a certeza do futuro e das potencialidades futuras. Ele sabe que a vida que virá é de esperança. E ele sabe que a caridade que ele praticou, porque se ele é justo, ele fez bem ao próximo, o conforta. E ele sabe que ao desencarnar não terá ninguém que o acusará de alguma coisa ruim. Então ele não teme essa situação de transição da vida material para a vida corporal. E aí ele faz o convite para a gente observar uma questão anterior, que é a 730. Desculpa, eu esqueci que eu coloquei isso. Pois lhe ensinam que aquilo pertence à própria natureza, é um pecado, e os transforma em ateus ou materialista. E aqueles que não se transformam em ateus ou materialistas, eles têm esse medo desse inferno que não existe, né? E isso os faz temer a morte. E a 730 é a seguinte: desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos males deste mundo, sempre mais de se desejar do que se temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão. Então ele está perguntando a mesma coisa aqui, né? A morte nos conduz a uma vida espiritual. Essa vida espiritual, longe das dificuldades da matéria, deverá ser melhor. Para o justo será com certeza melhor. Então seria mais de se desejar do que se temer. Ou seja, querer aquilo do que ter medo daquilo. Então, mas por que nós temos esse horror à morte? E o Espírito respondeu naquela pergunta da seguinte forma: já o dissemos, o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação, e esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente, ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, ele o adverte que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede. Mas o ingrato rende geralmente graças à sua estrela em lugar do Criador. Então ele traz, foi importante Kardec fazer uma menção a essa pergunta, porque ele traz uma outra coisa, que é um medo natural da morte, que faz parte do instinto de conservação. Nós temos um instinto que nasce do corpo, muito forte, que é de conservação. Se a gente for estudar sobre a morte, o momento do desencarne, que está lá no livro 2º do Livro dos Espíritos, se não me engano, no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, que à medida que o espírito entra no processo de desencarne e começa a afrouxar os laços entre o perispírito e o corpo, ele começa a ter um vislumbre do plano espiritual. Então, ele se afasta dessas influências corporais e ele passa a desejar o fim do corpo, ou seja, a transição. E o próprio espírito, quando equilibrado, acelera o processo de desencarne e de desenlace, que eles usam esse nome, desenlace da separação do perispírito do corpo. Mas enquanto isso não está em processamento, o nosso perispírito está muito ligado ao corpo. E os instintos corporais realmente são muito importantes e nos dá esse desejo de estar vivos. E esse desejo ele é muito necessário para que a gente não se entregue. Não se entregue à doença, não se entregue às adversidades, e para que a gente lute ao máximo para viver o maior tempo possível, aproveitando a oportunidade da reencarnação e cumprindo o nosso papel quando a gente estabeleceu vir para a Terra renascer, né? Então é que ele coloca aí como uma voz secreta que faz repelir a morte, para que alguma coisa a gente ainda trabalhe para o nosso adiantamento, né? E esse instinto também é uma coisa natural que a gente deve compreender, e é por isso o pavor da morte, né? Então, se a gente for tocar em Chico Xavier, a gente sabe que no fim da vida dele ele não tinha nenhum medo da morte, ele estava às vezes mais do lado de lá, do lado de cá, durante um período da existência. Mas até no filme dele tem aquela brincadeira, quando o avião começou a cair, né? O pessoal fala muito. E ele ficou com medo, aí o Emmanuel veio falar para ele morrer com dignidade, ele ficou, né, se fez uma brincadeira lá.
Então, o que acontece? Quando não é só a hora, o corpo realmente reage sobre a gente para que a gente se mantenha vivo. E isso faz parte do instinto de conservação e é um dos mecanismos naturais de Deus para que a gente cumpra o nosso plano reencarnatório aqui na Terra. Então, esse instinto nos faz naturalmente evitar e temer a morte. E aí vem uma explicação de Kardec, não dessa 730, dessa 941, tá? É isso que Kardec vai explicar agora. O homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na Terra as suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugitiva de todos os seus desejos. Então ele começa primeiro a falar sobre o homem carnal, aquele que leva uma vida materializada. Então, para ele, a vida é o corpo. Ele esquece a vida espiritual. Então, os prazeres dele são todos materiais, né? Está ligado à vida corporal. E a felicidade dele está na satisfação dos desejos do corpo. Então, ele tem interesse em sexo, comida, prazer, posse, bens materiais, prestígio, poder, né? E nessa situação de tipo de encarnação, a alma está constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, que vicissitude não é sofrimento, vocês lembram? Vicissitude é impermanência, é o constante modificar das coisas, é o envelhecer, né? As dificuldades que a vida traz, né? Pela passagem das coisas materiais. E aquilo o afeta muito. E ele parece como que numa ansiedade e uma tortura perpétuas, porque ele tem pouca esperança no futuro, ele não conhece, ele não aceita o futuro, então a vida dele acaba sendo difícil, pesada, amarga, né, com ansiedades e torturas. E a morte o amedronta porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições, ou seja, as pessoas que ele ama vão ficar, e as esperanças, que são todas relacionadas às coisas materiais. O homem moral, isso é interessante, o homem espiritual ou o homem moral, que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, né? Então as paixões são importantes, são molas do nosso crescimento, mas a gente está numa fase de as controlar para que predomine o espírito, né? Ele, como não tem isto, ele inclusive tem na matéria prazeres desconhecidos para o homem material. Então ele havia comentado isso antes, o espírito, né? Que essas pessoas muito espiritualizadas, mesmo numa aparente adversidade, dificuldades físicas, dores, dificuldades materiais, eles têm uma satisfação íntima que não os deixa infelizes. Mesmo com tudo aquilo que passam, eles têm sua felicidade, sua gratidão à vida, sua gratidão a Deus, né? Então ele tem também, como uma vida espiritual preponderante, ele tem uma moderação dos desejos materiais, e isso os acalma e os sereniza. Nós até comentamos um caso muito bonito onde, acho que eu não me lembro o nome da senhora, né, que vivia uma dificuldade material muito grande, os filhos dela só tinham uma única refeição por dia, mas ela não era infeliz, e ela explicava para os filhos dela que era importante a gente ser grato, e mesmo comendo uma vez por dia, ela via felicidade na vida que tinha. Isso está no livro Mensageiros, de André Luiz. Então ele é feliz também, o homem moral, com o bem que faz. Não há para ele decepções, e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas. Olha como é que escrevia Kardec. Kardec era muito claro, né? Escrevia assim, de uma forma muito bonita, né? Ele é feliz com o bem que fez. E a gente sempre pode fazer o bem. Né? A gente pode perdoar, a gente pode ser grato, a gente pode fazer uma prece. Mesmo pessoas sem condições materiais podem fazer muito bem. Então, isso que é a causa da felicidade.
E as decepções e as contrariedades, todas as dificuldades materiais, as ingratidões, que a gente já falou, né? Ingratidão como causa de dificuldade, acho que foi o item 4, ou desculpa, o item 3. Para eles, isso desliza por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas, então eles não sofrem. E é por isso que a pessoa que vive uma vida material acaba tendo uma preocupação com a morte que lhe causa infelicidade, sofrimento, angústia, ansiedade, tormento, e aquele que vive uma vida moral, a impermanência na matéria ou a morte, para ele, não é uma causa real de sofrimento ou de contrariedade, né? E ele é feliz mesmo assim. Ele é feliz com o que tem. Continuando, né, na pergunta 942, algumas pessoas não acharão estes conselhos de felicidade um pouco banais? Não verão neles o que chamam lugares comuns ou verdades sediças? E não dirão, por fim, que o segredo da felicidade consiste em saber suportar a infelicidade? Então, isso é uma atitude bastante pessimista, né? E Kardec quis estressar isso, quis trazer isso à tona, né, numa pergunta com os espíritos. Não que Kardec pensasse isso, mas é uma coisa que muitas pessoas pensam. Então, aqui eu entendo que ele quis dizer o seguinte: esse negócio de não ligar para a matéria, ligar só para o espírito, e então fazer disso o caminho para a felicidade, não é um conceito banal no sentido suporte a infelicidade e seja feliz? E até na escola a gente ouve isso, né? Que a religião, e realmente a religião muitas vezes foi mal utilizada nesse sentido, né? Sofra aqui para que depois seja feliz. Então deixa que o outro usufrua de coisas, você se conforma em ser pobre, não ter opção e tudo bem. O problema é que isso foi mal interpretado no seguinte sentido: isso era para alguns e não era para todos. O rico, o poderoso, não pensava dessa forma, não precisava por isso. Mas, se for verdadeiramente vivido por todos, isso realmente é consolador. E é a verdade, porque a encarnação é só um momento passageiro. Nós não podemos aplicar aqui os nossos desejos de felicidade. Mas é isso que ele está perguntando aqui, né? Então, será que isso não é uma felicidade sediça, né? Então, sediço é que se encontra em estado de putrefação, que está estragado, podre, né? Então, a questão é essa, né? Será que isso não é uma verdade podre? É uma coisa para conformar e que a pessoa, em vez de buscar ser feliz, se conforme com a infelicidade? Vamos ver que resposta o espírito deu, porque aqui a gente imagina que é uma questão bastante crítica, né? E que muitos materialistas, se viermos conversar com eles, terão essa contra-argumentação. Fala, olha, você busca se conformar com o que tem, porque a religião está te induzindo a isso. E a isso ela está te induzindo a suportar a infelicidade, em vez de buscar ser feliz. Em vez de buscar ter prestígio, poder, fama, eu acho que você está totalmente enganado. É esse o ponto que Kardec perguntou. E foi uma pergunta muito interessante, muito importante que ele fez. E aí a resposta dos espíritos. Há as que dirão isso. Sim, há pessoas que dirão isso. E numerosas. E talvez hoje, né, pessoal, ainda mais. Com o desenvolvimento da intelectualidade, mais pessoas ainda pensarão assim. Muitas delas são como certos doentes aos quais o médico prescreve a dieta. Desejariam ser curados sem remédios e continuam a entregar-se aos excessos. Então, vocês vejam que resposta o Espírito deu. Muitas pessoas realmente vão pensar isso, né? Que a religião ou toda essa argumentação aqui tem o objetivo de se conformar em não ter, em ter menos. Mas ele comparou esse argumento àquelas pessoas doentes que o médico prescreve a dieta e ela quer ser curada, mas sem remédio. Ela quer ter todos os excessos e manter na alimentação que ela fazia ou mantendo os males. Então,
as pessoas que aplicam isso, seja porque desviaram a religião, né, e quiseram que o outro vivesse isso e ela tivesse riquezas, ou seja, aquele que hoje não acredita realmente que isso é o caminho da felicidade, são pessoas que conheceram o remédio. Quem trouxe o remédio? Jesus, né? Mas que querem se curar sem o tomar, e não será possível. Então, na comparação, nós entendemos que eu não posso me curar de uma coisa que eu tenho sem me medicar, ou seja, sem dieta. Então, se a dieta é comer pouco, viver uma vida simples, não se entregar demais às necessidades materiais, a querer ser mais que os outros, o ser o primeiro colocado, esse é o remédio. Se eu não o tomar, eu não vou sarar, né? Então, essa é a resposta muito interessante que os espíritos deram e que realmente depende de uma compreensão maior da vida e de fé, fé no futuro, né? E é um elemento bem importante aqui para curar isso. E eu trouxe também para complementar esse item 5, um questionamento do livro Consolador. Não sei se todos conhecem, né? Esse livro Consolador, ele é uma psicografia de Chico Xavier de 1940 e todo eles é a base de respostas a perguntas. São só 411 perguntas que foram formuladas e respondidas pelo Emmanuel, incorporado ao Chico Xavier, né? E a pergunta 155 é essa: o receio da morte revela a falta de evolução espiritual? E eu achei bem legal isso, né, pessoal? Porque a gente pode se cobrar isso, né? Fala, poxa, mas eu tô lendo aqui no Livro dos Espíritos que eu não preciso temer a morte, mas eu a temo. Aí eu já falei, não, pode ser que seja o instinto de conservação. Pode ser que seja o medo que eu tenha de encontrar no plano espiritual uma situação que não era aquela que eu esperava, né? Não consegui fazer tudo certinho. E seja qual for a razão, será ela uma falta de evolução? Então vou me sentir culpado, falar, poxa, eu sou tão atrasado que eu tenho medo de morrer, né? Será que é isso? Será que é por aí? Vamos ver a resposta que Emmanuel deu. Nesse sentido, não podemos generalizar semelhante definição, ou seja, não é certo dizer que é falta de evolução espiritual, não. Não é um argumento, não é por aí. É lógico que nós não vamos apontar o dedo para o outro, mas para si próprio, às vezes a gente se auto, né, condenar e por isso. Não, não é por aí. No que se refere a esses receios, somos obrigados a reconhecer muitas vezes as razões aduzidas pelo amor, sempre sublimes na sua manifestação espiritual. Então, algumas pessoas, realmente, por amor à vida e aos que estão aqui, querem permanecer entre eles e sentem de verdade que podem ajudá-los. E é por isso que elas não querem morrer, elas querem continuar na tarefa, né? Agora, ele faz um alerta. Todavia, não é justo que o crente sincero se encha de pavores ante a ideia de sua passagem para o plano invisível aos olhos humanos. Então, ele já nem chamou de morte, ele falou sua passagem aos planos invisíveis aos olhos humanos, porque são planos visíveis aos espíritos, e a vida verdadeira nossa é o plano espiritual. Sendo oportuno o conselho de uma preparação permanente do homem para a vida nova, que a morte lhe apresentará. E aí ele termina dando esse conselho: nos preparemos para a morte. Eu achei interessante colocar por isso, né? E eu me lembrei quando eu estava preparando essa parte aqui também, que já trouxemos uma fala muito importante, muito legal de Santo Agostinho, que ele recomendava que todo dia a gente fizesse uma prece, um exame de consciência, por não sabermos se estaríamos acordados no dia seguinte ou se aquele não seria, naquela noite não seríamos chamados ao plano espiritual. Então, o Santo Agostinho fala isso, é no capítulo anterior que a gente estava estudando, né, que é o capítulo 11 ou 12 lá do livro terceiro, que é perfeição moral. Então, Santo Agostinho fazia esse convite que toda noite a gente avaliasse o que fez no dia,
se fizemos todo o bem que pudemos, se deixamos de praticar todo o mal que pudemos, reconciliar-se com os inimigos, né? É a recomendação de Jesus, e ver se a vida que estamos levando é a vida que imaginamos correta para nós. Se nós pensamos tudo isso, com certeza seremos aquele homem de bem, aquela mulher de bem, preparado para o desencarne com naturalidade, né? E eu acho importante a gente se preparar para a morte, porque ela é inevitável. E a gente não sabe o termo da nossa vida. Então, é uma coisa que a gente tem que caminhar com ela e viver com equilíbrio todo esse processo. Fica aqui, né, a recomendação de Emmanuel. E com isso nós terminamos então hoje aqui esse item preocupação com a morte, né, que é o item 5, tem também duas questões. E o que eu pude resumir disso como itens principais foi: a preocupação com a morte é causa de sofrimento àquele que vive a vida material, que deposita na matéria as coisas que ama e que gosta, que espera e trabalha por. A fé no futuro e a vida dentro do bem dá calma, serenidade e prazeres desconhecidos. Isso eu acho legal. Não é que você vive uma vida miserável, é que a pessoa que realmente vive isso corretamente, ela já tem prazer agora. Ela não vai ser feliz só quando morrer, ela já é feliz já, por ter a consciência limpa, por ter sentimentos de amor ao próximo, por ter sentimentos de gratidão à vida, gratidão a Deus. Então ela tem esses prazeres desconhecidos ao egoísta, prazeres desconhecidos àquele que vive somente a vida material. Muito da preocupação com a morte vem da educação incorreta dos objetivos da vida, da religião e dos pecados, né? E da obstinação do ser humano em viver uma vida material. Então a gente precisa rever os nossos conceitos, saber por que estamos encarnados, que estávamos no plano espiritual e só vamos voltar para lá. Não tem nada de novidade nisso, a gente já morreu milhares e milhares de vezes, né? Infinitas reencarnações aí para trás, né? Então vamos reeducar os nossos pensamentos. Essa reeducação é um consolo muito legal que o Espiritismo dá à humanidade atual, né? Saber que não existem pecados, que só existem erros. E Deus de amor nos permite sempre repará-los, né? E que a gente não se obstine na matéria, que a gente viva a vida mais espiritual possível. Também, como nos preparamos para a vida, vem o conselho de Emmanuel: devemos nos preparar para a transição para a vida espiritual. Isso é importante, né? Faz parte da sabedoria que a gente vê em muitos espíritos maduros, que não só conduziram a vida corretamente, quanto no momento do desencarne encontravam-se tranquilos. E o nosso capítulo continua, né? Mas antes de eu entrar no último item, que é o item 6, eu achei legal a gente dar uma reorganizada aqui. Então, o livro quarto, né, o capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, teve 6 itens. O mais longo até agora tinha sido Felicidade e Infelicidade Relativas, que teve 14 questões. Foi muito legal definir os objetivos da reencarnação, rever o que é provas, o que é expiação, né? A infelicidade relativa ou a felicidade relativa diz respeito ao nosso grau evolutivo e as dificuldades da matéria. Foi bastante interessante. Depois teve o item 2, que foi de perdas de entes queridos, né? Teve 3 questões e realmente é uma causa de sofrimento, que também é amortizada pela matéria, pelo espiritismo e pela comunicação com os espíritos. E lá ele falou também uma coisa interessante, que ele previu que cada vez mais a comunicação com o plano espiritual vai aumentar em facilidade, até tornar tangível aos nossos sentidos. Hoje ela é ainda bem subjetiva, depende de um médio de determinadas características, mas a evolução nisso vai fazer com que essa questão também seja cada vez menos, né, quando a Terra migrar, menos causa de sofrimento, quando a Terra se tornar um planeta melhor. Depois o item 3, que era
decepções, ingratidão e quebra de afeições, que são causas de sofrimento e que ele nos exorta a ver nas pessoas com essas características irmãos que precisam do nosso apoio, né? E que, na verdade, são sofredores e que a gente deposite a nossa felicidade na escolha de pessoas que são como nós, já espiritualizadas, que buscam a espiritualização. Não que eu seja espiritualizado, desculpa, gente, a gente vai falando assim, né? Mas que quando se busca relacionamentos mais verdadeiros e se deposita a fé no futuro, essas decepções se tornam menos importantes, impactam menos a vida. Uniões antipáticas, duas questões que vimos hoje, preocupações com a morte, duas questões que vimos hoje, né? E quando ele entrar em desgosto pela vida e suicídio, vai ser, na realidade, a maior parte desse tópico, pessoal. 20 questões, né? Então, Kardec, nós vamos ver que ele trouxe detalhadamente várias situações que explicam essa questão da morte por suicídio, né? Que tentam entender isso. Talvez pelo impacto que isso tenha representado na vida pessoal de Kardec, ou pelo impacto que isso tem na evolução ou na vida que a gente tem aqui na Terra, né? Então, são palavras minhas, né? Essa interrupção com o abandono da reencarnação, levando ao adiamento das provas e expiações que estavam programadas, né? Prorrogando a possibilidade de resgate, de reequilíbrio, de aprendizado e crescimento. Então, a gente posterga para o futuro. Por quê? Porque, como espíritos, a gente sabe que sempre poderemos recomeçar, Deus nos dará outras oportunidades, mas essas oportunidades vão sendo progressivamente mais difíceis, porque a carga de problemas vai aumentando, né? Então, isso é uma questão muito importante, tão importante que eu quis destacar isso. Kardec, ele fez 20 questões, ou seja, ele vai trabalhar agora, né, pessoal, com profundidade isso, tá? E só para a gente não deixar 100% para o próximo domingo, eu vou trazer a primeira questão apenas, que o tempo nosso está acabando, né? Desgosto pela vida, suicídio, é o item 6. Na 943, vem a seguinte pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Então, aqui ele está referindo-se àquelas pessoas que não tiveram uma causa que explicasse o desejo pelo suicídio ou o desgosto pela vida, né? Então, a pessoa tem um desgosto pela vida, ela não quer viver mais, né? A vida para ela não tem interesse, ela perdeu esse interesse pela vida, mas ele não vê uma causa plausível. Não ocorreu alguma coisa na vida da pessoa que justifique aquilo, né? Então, a resposta dos espíritos foi, eu achei muito interessante, efeito da ociosidade, item 1. Falta de fé, item 2. E geralmente da saciedade. Eu achei muito estranho quando eu li pela primeira vez essa palavra, saciedade. Saciedade é quando a gente come demais e não quer mais comer, né? A gente usa essa palavra nesse sentido. Então, ele elencou que o desgosto pela vida vem de três coisas: ociosidade, ou seja, não trabalhar, falta de uma tarefa, de um trabalho que lhe traga alegria, e interesse pela vida. Por isso que você tem desgosto pela vida. Falta de fé, certeza do futuro bom que nos espera. Comunicação com Deus, fé é relação direta com Deus. E geralmente, ou seja, eu entendo que ele quis dizer que o mais comumente, a maior parte das vezes, é por saciedade. É estranho isso aí, né? Então vamos ver. Saciedade, pessoal, é sentimento de indiferença, no sentido, não no sentido literal, mas no sentido figurado. Saciedade é sentimento de indiferença demonstrado por alguém que teve seus objetivos e ou vontades realizados. Então, a saciedade no alimento é assim: eu estou com fome, eu vou lá e como. A hora que eu como, eu fico saciado. Estou saciado, eu não como mais. O que eu vou comer? Estou saciado, então eu não como mais. Então, aqui, a pessoa, ela queria determinadas coisas da vida.
ela encontrou, ela saciou-se, a vida trouxe aquilo que ela procurava, ela não quer mais. Ela não tem mais interesse pela vida. E a gente vê pessoas que eram pobres, ficam ricas, se saciam e se desinteressam pela vida. Não é incomum ver isso, né? E para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem dentro, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável, né, que o espera. Então, nós vamos parar por aqui, né? Eu vou voltar nessa questão, mas eu quis introduzir isso para vocês, estimulando que vocês vão ler o Livro dos Espíritos para a gente entender isso daí, tá? Se vocês tiverem essa possibilidade de ler essa questão e as próximas, a gente talvez consiga ter um aproveitamento melhor do que os Espíritos estão trazendo para a gente aqui, né? Então, é efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da falta de saciedade, que essa indiferença ou, né, desgosto, falta de gosto por quem teve já a vontade realizada. E para aquele que tem as suas faculdades, ou seja, que exerce o que tem capacidade de fazer de forma útil e dentro das suas aptidões naturais, o trabalho não é árido e a vida escoa fácil, ou seja, ele não tem desgosto, ele tem interesse pela vida. A vida para ele é interessante, é boa. E eles acabam suportando as vicissitudes, que é esse alternar das coisas e não descontrole, que a gente não consegue controlar tudo que acontece na nossa vida, mas mesmo assim a gente vai levando. Essas pessoas conseguem passar pelas vicissitudes, pela impermanência, com paciência e resignação, né? E ela vai ter, então, uma felicidade mais sólida e durável que ela sabe terá no futuro, após essa vida, né? E aí vem a pergunta: se na maior parte do problema o desgosto da vida vem da ociosidade, da saciedade, né? O que são, desculpa, quais são meus desejos e vontades? O que eu quero? Como que eu faço para que os meus desejos e vontades não sejam saciados de forma a que me gere desgosto pela vida? É uma pergunta bastante profunda e que tem a ver com o que eu quero e acho que é a vida para mim. Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Se o meu objetivo era ser o líder de uma empresa e milionário, quando eu atinjo isso, acabou. O que mais? Não tem mais nada? Então, será que isso vai me saciar a ponto de eu perder a vontade de viver? O que eu quero? Então, fica aqui, né, esse convite para a gente pensar juntos na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. E eu vou encerrar aqui a gravação e depois a gente faz a nossa prece.